abençoada igreja. A gente sempre, quando sobe aqui, começa a tremer um pouquinho. Mas eu, graças a Deus, já com quase 70 anos, não estou tremendo quase nada. O Senhor me colocou no coração para falar acerca de nascimento. É um período de Natal, então é um período adequado para falar de nascimento. Mas não do nascimento do nosso Salvador, mas do nosso próprio nascimento. Pudéssemos dar um título à mensagem, seria: por que precisamos nascer de novo? Esse texto está em João capítulo 3, do versículo 3, do versículo 1 ao versículo 8. Assentados mesmo, vamos ler o texto. João 3, do 1 ao 8. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que todo aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Oremos. Maravilhoso Pai, tenha misericórdia de mim. Usa-me, mas seja feita a tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. É interessante que quando a gente lê esse texto, a gente fica pensando: o que é nascer de novo? Por que nascer de novo? E esse texto nos leva a uma reflexão. Quem era Nicodemos? Nicodemos era fariseu. Fariseu é o partidário de uma das principais seitas rabínicas do tempo de Cristo. Os fariseus tinham como líderes espirituais os escribas, sublimavam a letra da lei mosaica em detrimento do espírito desta lei. Por causa do seu formalismo e exterioridade, foram energicamente combatidos pelo Senhor Jesus. O fariseu caracterizava-se ainda pela ferrenha oposição aos outros religiosos, fugindo-lhes a qualquer contato. Ao contrário dos saduceus, acreditavam na existência dos anjos, dos espíritos, da ressurreição dos mortos. Alimentavam eles também uma forte expectativa messiânica. Nicodemos era um dos principais da sinagoga. A sinagoga é um termo grego
com que os antigos passaram a denominar seu lugar de culto, oração e instrução, estabelecido durante o exílio babilônico para substituir o Santo Templo destruído por Nabucodonosor em 586 a.C. Ainda hoje serve de ponto de convergência espiritual, moral e cultural para os filhos de Abraão, tanto em Israel como entre os gentios. Em hebraico significa, é conhecido como casa de assembleia. Era um homem importante, muito importante dentro daquela estrutura do templo. Foi à noite ter com Jesus. Muitos estudiosos dizem que ele foi à noite porque ele não queria abrir mão da sua posição. Ele era um homem importante. Jesus era um homem que conflitava com o sistema do templo. E, evidentemente, se ele se juntasse a Jesus, se ele fosse visto com Jesus, todas aquelas regalias que o título rabínico lhe dava, ele perderia. Mas é interessante que este encontro que ele teve com Jesus, mais adiante, ele se manifesta. Havia um momento em que a sinagoga se reunia para punir Jesus. Havia o desejo de matar Jesus. E aí ele chega e vai nos dizer, lá na frente, o seguinte: conforme a gente vê em João 7, 50 e 52, ele diz assim: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? E aí os colegas de Sinédrio respondem: és tu da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Ele já tinha sido tocado por Jesus. De uma certa forma, quando ele diz, mas a nossa lei manda que se ouça primeiro o acusado, ele está querendo que aqueles homens também ouçam a Jesus como ele ouviu, e abra-se-lhe o entendimento daquilo que Jesus havia dito para ele: necessário, pois é, nascer de novo. Mas para que nós possamos entender exatamente o sentido desta palavra, nós precisamos fazer uma viagem. E essa viagem, eu convido os irmãos para embarcarem em suas Bíblias e viajarmos até o Jardim do Éden, no livro de Gênesis. Vamos fazer uma viagem rápida para poder entender por que necessário vos é nascer de novo. E nós vamos ver no livro de Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 26 e 27. Diz lá: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Se nós pegarmos os versículos anteriores, que são longos e
não vamos mencionar, mas depois os irmãos podem examinar melhor, nós vamos ver que Deus preparou todo o ambiente para receber o homem. Deus criou terra, a luz, as estrelas. Deus abasteceu a terra com água abundante. Deus criou todos os tipos de ervas e frutos para que o homem pudesse ser alimentado. Deus criou animais domésticos para que fizesse companhia ao homem. Deus criou o alimento. Deus preparou toda a nossa terra para receber o homem. E aí Deus criou o homem do pó da terra. E ao criar o homem, o próprio Senhor Deus se glorifica quando diz: é muito bom, porque Ele criou algo maravilhoso. Ele criou algo perfeito. Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E ao criar este homem à sua imagem e semelhança, aquilo que ele havia criado o homem, ele empossou o homem. Ele empossou. Quando a gente compra um imóvel, ou quando a gente aluga um imóvel, o primeiro ato nosso, aquele imóvel é meu, eu aluguei aquele imóvel, eu vou morar, eu vou tomar posse, a chave da casa. A chave da casa simboliza a posse daquilo que nós conseguimos. O que é que Deus faz? Cria Adão. E ao criar Adão, ele empossa o Adão. Adão, fica aqui. Ele empossa e a gente vai ver lá. Tomou, pois, o Senhor o homem, e no capítulo 2, no versículo 15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então veja que o amor de Deus se manifesta na sua criação, dando todo aquele ambiente maravilhoso para que o homem cuidasse e guardasse. Mas Deus faz uma advertência. E a gente vai ver no versículo 16, quando ele dá a seguinte ordem: mas o Senhor lhe deu essa ordem: de toda árvore de jardins comerás livremente. Então, além de empossar, deu a ele o direito de comer livremente de toda árvore de jardim. Mas adverte: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Todos sabem o que aconteceu. Adão desobedeceu e comeu do fruto da árvore do bem e do mal. O texto no capítulo 3, que vai relatar a queda do homem, vai nos dizer o quê? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido. Comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Provavelmente Adão, que já estava enganado, iludido pela serpente, pegou o braço de Eva. Eva, você está viva, Eva. Adão, você também está.
Mas engraçado, Eva, eu estou vendo os negócios aí. Vamos descobrir essas indecências. Porque aquilo que era puro, a nudez deles, antes do pecado era pura, não havia nenhuma maldade. Mas em razão da desobediência, e a desobediência, na verdade, é o portal que permite o ingresso de todos os outros pecados. O primeiro grande pecado é a desobediência. A desobediência, quando Adão olha Eva, talvez deu ensejo à lascívia. Então se cubra. Se cubra. Isso é feio. Se cubra. Isso é pecaminoso. Adão pensou que não tinha morrido. Mas ele não entendeu. Ou logo adiante entendeu que a sua morte foi espiritual. Nós somos formados segundo o princípio tricotônico de corpo, alma e espírito. Os animais têm corpo e alma vivente. O homem tem corpo, alma e espírito. O que morreu, o que o pecado acabou, foi com o espírito, ou seja, com a possibilidade do homem se relacionar diretamente com Deus. Porque Deus não aceita o pecado. O pecado faz com que o homem se afaste de Deus. É essa morte que o Criador falou para Adão. E foi essa morte que Adão trouxe no mundo. Romanos vai nos dizer o quê? Romanos 5, 8, se eu não me engano, ele vai nos dizer que o pecado surgiu porque pelo pecado de Adão todos nós somos pecadores. E aí a gente percebe com isso que nós morremos. Nós nascemos mortos. A grande verdade é que nós somos mortos-vivos. Nós somos zumbis. Nós temos uma alma vivente e temos um corpo. Mas espiritualmente nós estamos divorciados de Deus por causa daquele pecado. E quando Nicodemos chega para Jesus, Jesus não perde tempo. Jesus é taxativo. É necessário nascer de novo. Nascer da água. Nascer do Espírito. Jesus estava dizendo, olha Nicodemos, você tem que nascer de novo da água e do Espírito. E quando a gente diz da água, a gente vai ver mais adiante o que significa. Nós podemos achar que a água é a água do batismo. É verdade, é a água do batismo também. Mas também pode ser o que João fala em seu Evangelho. João capítulo 7, versículo 37 e 38. Olha o que ele vai nos falar. No último dia da grande festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ou seja, Jesus é a água da vida. Ele estava dizendo, em outras palavras, Nicodemos, você tem que vir a mim e beber a água da vida e viver no Espírito. E ele diz mais, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva.
nascer da água me parece fazer muito mais sentido nesta situação. Porque aquele ladrão que foi crucificado com Jesus, ele não teve tempo de ser batizado. Todavia, ao reconhecer o senhorio de Cristo, ele bebeu da água e nasceu do Espírito. E aí a gente vai perceber o que acontece. Deus, na sua imensa misericórdia, o que ele faz? Ele pega e diz assim: eu vou mandar meu filho unigênito. João 3,16, por favor. Diz lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então os irmãos estão percebendo que é crer no Filho que faz com que bebamos do Filho a água da vida e faz com que nós nos religuemos ao Espírito de Deus, ou seja, nascerá em nós uma vida espiritual. Agora, os irmãos, pensem aqui comigo, que coisa interessante. Quando o Senhor fez Adão, ele pegou o pó da terra, moldou ao seu gosto e deu sopro de vida para Adão. Todavia, Adão preferiu os prazeres da carne. Adão gostou do corpo, preferiu deixar de lado um relacionamento espiritual que ele tinha com o Pai. E quando o texto fala lá em Gênesis, se comeres da árvore de conhecimento do bem e do mal, na verdade, talvez Adão tivesse um desejo enorme de conhecer o mal, porque o bem ele já conhecia, porque o bem foi que o criou. Ele, no fundo, queria conhecer o mal. Talvez, por se achar igual a Deus, talvez, ele, se ele sabe de todas as coisas, por que também eu não posso saber? A desobediência levou-nos à morte. E aí, o que me chama a atenção é que o que Deus faz? Deus faz segundo Adão, que é Jesus Cristo. Mas pega aquela natureza física que Adão preferiu à natureza espiritual, Deus pega da natureza física da mulher e cria Jesus. Insemina espiritualmente a mulher e Jesus nasce de mulher. Ou seja, Jesus nasce carne. João vai dizer lá, e o Verbo se fez carne. Jesus nasce homem. Jesus nasce aquele homem que Adão também queria ser e que por isso desobedeceu. Só que tem uma coisa muito interessante. Jesus fez o contrário de Adão. Jesus obedeceu. Filipenses 2:8, vai nos dizer exatamente isso. Que ele, Cristo, foi obediente até a morte de cruz. Não é isso mesmo? Por favor. 2:8. Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz.
que no momento da grande agonia, lá no Getsemane, Lucas 22:42 vai nos dizer isso? Por favor, Lucas 22:42. Jesus, pressentindo aquela dor e aquele sofrimento, lá no Getsemane, orando, fala: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. A gente, quando lê esse texto e viaja na Bíblia, a gente fica pensando assim: Jesus não chegou, Pai, se queres, afaste de mim esse cálice. E aí, Pai, o senhor tem alguma coisa para me dizer? Pensou no que eu te pedi? Hein? Eu te pedi, se possível, afaste de mim esse cálice. Não. Imediatamente após dizer, se possível, a dor humana que ele sentia, a natureza de Jesus, de homem, que ele sentia, fez ele falar: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade, porque é a sua vontade que eu tenho que obedecer. E aí, ele foi à cruz, morreu, e nos deu a oportunidade de também termos vida eterna. Foi aquele ato de obediência. Foi aquele ato de obediência que ele valorizou o amor que Deus tinha por nós. Ele não se preocupou, é como se ele dissesse: Senhor, isto aqui para mim não tem valor nenhum. O que tem valor comigo, para mim, é estar contigo. Essa é a lição que eles nos ensinam. Nós também temos que ter esta visão. Isso aqui não tem valor nenhum para nós. O valor para nós é como o ministério de louvor cantou: me vale estar com o Senhor do que ficar aqui na vida. Nós temos que viver. Nós não podemos desejar logo a nossa morte. Porque se nós somos dependentes de Deus, e somos dependentes de Deus, porque recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos que viver segundo a vontade dEle. Nós não devemos sequer fazer igual a Ezequias: Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu orei, eu trabalhei na sua obra, me dá mais um tempinho aqui na terra. Nós não temos que estar com essa preocupação. Talvez até por causa de Ezequias, que aí Deus manda: Roberta, volta lá e diz que eu ouvi a oração e vou dar mais 15 anos. Talvez até por causa de Ezequias, Deus já não avisa mais a hora que vai nos levar, para evitar que todos nós: Senhor, eu trabalhei na sua igreja, eu fui um bom diácono, eu fui um bom membro, eu fui um pastor que pregava uma palavra, eu era um dizimista fiel, Senhor, me dá mais alguma coisa. Então Deus acabou com isso, ó. Não se avisa mais a ninguém a hora que ele vai, porque aí evita o inconveniente de pedir para ficar. Afinal de contas, se são crentes, eles não precisam priorizar a vida. A hora que eu quiser tirar, eu vou tirar. Então a gente percebe que esse nascer de novo é exatamente isso. É aceitar Jesus, porque Jesus foi obediente. E porque Jesus foi obediente, agora nós temos a possibilidade de sermos salvos. Mas mais importante do que sermos salvos, e não vou dizer mais importante, mas é consequência da salvação. Aqui no começo da conversa, Jesus vai e diz: necessário é nascer de novo para ver o reino. Mas depois que o diálogo vai avançando, Jesus diz: para entrar no reino de Deus.
O reino de Deus, eu gosto muito de uma definição de Cláudio Honor Corrêa de Andrade. Ele diz, do latim regnum, cômputo de todas as bênçãos, promessas e alianças que o Todo-Poderoso, de conformidade com seus conselhos, destinou aos que recebem a Jesus Cristo. O reino de Deus é só para quem recebe Jesus Cristo. Não adianta fazer os maiores artifícios. Se não receber Jesus Cristo, não vai entrar no reino de Deus. O reino de Deus não é apenas um lugar, é um estado de imensuráveis bem-aventuranças. Por isso que o crente que recebeu Jesus, ele tem uma vida de bem-aventurança. As bem-aventuranças, meu irmão, não são bens materiais, porque os bens materiais nós usufruímos dele, mas não somos escravos dele. Usufruímos, mas aquilo não faz parte da nossa vida. Até porque, não sei se os irmãos já perceberam, quando alguém morre, o caixão é na medida exata do corpo da pessoa. Fica difícil levar alguma coisa no caixão. E se levar, o coveiro vai ver, e aquele caixão na madrugada vai ser aberto e eles vão levar tudo. Eu sei de história de coveiros que levou até dente de ouro dos defuntos. Ou seja, nós não levamos absolutamente nada. Por isso não temos que estar preocupados. Temos que estar preocupados sim em receber Jesus, em crer em Jesus, em entregar a nossa vida a Jesus. Bom, diante disso a gente já tem uma ideia, me parece concreta, do que é nascer de novo. Nascer de novo é seguir Jesus, porque Jesus foi obediente. Nascer de novo é rejeitar Adão, porque Adão foi desobediente. E aí vem um versículo, o 8º versículo, da mais alta profundidade espiritual, que ele vai nos dizer, 8º versículo de capítulo 3 de João, por favor. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Por que isso tem uma profundidade espiritual muito grande? Porque quando o Senhor fala para Nicodemo que o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido de novo. Jesus está dizendo simplesmente o seguinte: quando você nasce de novo, você volta a ser o Adão antes da queda, a ter um relacionamento com Cristo através de Jesus, e nada mais vai te interessar. Paulo nos dá uma lição muito bonita quando ele fala em Gálatas 2, versículos 19 e 20. Olha o que Paulo nos fala, Gálatas 2, versículo 29. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ou seja, não há mais nenhum valor na nossa vida, porque nós somos nascidos de novo.
temos que fazer igual. Eu não vivo mais eu, não sou mais eu que dirijo a minha vida, mas eu ainda estou vivo na carne. Sim, mas essa vida na carne eu vivo na fé de Jesus Cristo. As decisões que eu tomo não são mais minhas. Nós temos que entender isso para sermos felizes. As decisões que eu tomo são de Deus. É Ele que vai me dar um insight, que vai dar o discernimento para que caminho seguir. E o caminho que Ele nos dá para seguir está todo aqui na Bíblia. Eu convido os irmãos para abrirem no livro de Gálatas. O que é que diz lá em Gálatas? Deixa eu ver. O que é que diz lá em Gálatas? Capítulo 5. A partir do versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Veja bem, há um duelo entre a carne e o espírito, para que você não façais aquilo que o espírito quer. Porque a carne cobiça contra o espírito, sim, mas se sois guiado pelo espírito, não estás debaixo da lei. Ou seja, você não precisa, é o espírito que vai te conduzir. Você não precisa da lei que vai te dizer que aquilo que você fizer de errado é crime, aquilo que você fizer de errado é pecado, porque você está no espírito. Então a lei não vai ter nenhuma influência sobre sua vida. Muito bem, e ele diz, porque a obra da carne são, no 19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são, por favor, 19, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais, olha a observação de Paulo, eu vos declaro como antes vos disse, que os que as cometem, tais coisas, não herdarão o reino de Deus. Ou seja, quando passar desta vida carnal, desta vida física, não vai morar nos céus, não vai entrar no reino. Mas também ele nos comporta a partir do versículo 22, quando fala dos frutos do Espírito, que é frutos, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, porque se nós vivemos no amor, a lei não vai se aplicar contra nós.
A lei se aplica contra quem transgride, mas se vivermos no Espírito, não há transgressão. Os irmãos compreenderam? Para que haja transgressão, eu tenho que viver na carne, porque a carne me induz ao erro. Mas se eu vivo no Espírito, eu não sou atingido. Eu não sou atingido porque eu vivo no Espírito. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E ele recomenda: se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Irmãos, em conclusão, nós vamos dizer o seguinte: quando Jesus afirmou a Nicodemos a necessidade de nascer de novo, era para nós este recado, era para nós esta mensagem. Nós precisamos lembrar que a vida humana, carnal, física, ela é fugaz. Logo, logo vamos perdê-la. Essa aqui é a grande verdade. Eu pergunto: o que é espiritual? Afinal, fomos, conforme já falamos, criados como corpo, alma e espírito. Quando o ser vivente morrer, o corpo morrer, e virar pó, porque é pó e aos pó voltará, é o espírito que vai viver. Adão jogou fora o espírito e nos deixou como herança apenas a carne e a alma. A alma é um sopro de vida que termina no momento em que Deus acha que deve terminar. Não adianta aparelhos médicos, não adianta você segurar. Se Deus quiser levar, tudo isso não vai mudar nada. Todavia, se Deus quiser que a pessoa fique, tudo isso vai ser importante, porque Deus deu sabedoria ao homem para que ele, em nome de Jesus, fizesse milagres maiores que Jesus fez. Então, às vezes o camarada infartou, vai para o CTI, bota uma porção de coisa, sobreviveu. Poxa, esse aparelho é muito bom. Não é o aparelho, é a vontade de Deus. Aí o aparelho funcionou porque Deus queria que funcionasse. Às vezes, o sujeito dá uma topada, vai no hospital, o cara bota alguma coisa, o sujeito morreu. Esse hospital não tem nada. Não é isso. É porque Deus queria levar a pessoa. Porque nós somos um corpo espiritual também. Quando perdermos o nosso corpo físico, nós estaremos lá no reino de Deus. E aí eu pergunto: e se você não tem o Espírito? O que vai acontecer? Ele vai direto para as trevas. Ou melhor, embora seja uma palavra muito pesada, particularmente eu não gosto de dizer, mas neste momento nós não podemos omitir. Se você não tiver Cristo, você vai para o inferno. É pesado? Mas vai para o inferno. Porque o preço do pecado é a morte. Não vai para o inferno porque Deus não vai. Não, o preço do pecado é a morte. E você não aceitou Jesus, o seu resgatador, o seu restaurador, o seu salvador, aquele que vai te dar a vida eterna. Mas se você que ainda não aceitou Jesus, não quiser esse triste fim, e querer buscar ouvir a orientação de Cristo e ter a vida eterna, você vai ver como faz sentido a necessidade de nascer de novo, de ser nova criação em Jesus Cristo. O novo nascimento consiste:
crer em Jesus. B, receber Jesus em seu coração. Só isso, crer e receber Jesus. Agora, para que recebamos Jesus, para que esse recebimento de Jesus se realize, é necessário, segundo Atos 3,19, primeiro, arrepender-se. 2, converter-se para serem cancelados os vossos pecados. Ou seja, o que leva para a morte eterna é o pecado. O que te resgata da morte eterna é o arrependimento e a conversão. Porque a conversão cancela os pecados. E ninguém entra no reino dos céus se tiver pecado. Por isso, irmãos e amigos, daqui a pouco o pastor da igreja fará o apelo. Você ainda tem um lapso de tempo para refletir sobre sua vida e seu futuro. Não desperdice a chance que Jesus te deu ao morrer naquela cruz, para que você tenha vida eterna e em abundância. Deus abençoe a todos. Amém. Devolvo a palavra ao meu pastor.